Graça e muita paz, abençoados, em nome daquele que nos ama. Eu quero que vocês continuem reinando em vida, todos os dias, reine em vida. Que Deus continue com todos os seus, que Deus cuide de tudo que é seu, e que te dê muito mais, não o que você quer, mas o que você merece. Queridos, nós estamos aqui para mais alguns minutos em graça, e eu eu quero que Deus cumpra em sua vida aquilo que nós vamos estudar hoje, essa sua palavra, e que a use para que entre no seu coração, que seja aquela espada de dois gumes que esmiuça a penha. Então que ele use, eu vou usar a palavra dele e ele me usa, e que entre no seu coração, e que você pense: por que de repente eu nunca ouvi isso na igreja que eu frequento há muitos anos e eu nunca ouvi? Como? Isso aí não estava na Bíblia? Não fui eu que escrevi ontem ou hoje, não, já está aqui há muito tempo. Se não te ensinaram. Bom, vamos lá. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: aquele que não está, ou seja, aquele que está na lei, esse aí eu sinto muito, mas ele não é convertido a Cristo. Assim diz a palavra. Vamos ver? Vamos a ela então. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim, lembrando que a minha tradução é Bíblia Viva, ok? E porque temos essa esperança, agimos com grande confiança. 13. Não como Moisés fez, quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória se desvanecer, ou seja, acabar, apagar. Assim está sendo hoje. Não só o rosto de Moisés estava coberto, como o véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos, como hoje. Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus, que nós não somos judeus, nós somos gentios, ok? Que isso fique bem claro, nós estamos na graça, nós somos gentios e não judeus. Os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança. Porque este véu só pode ser removido por meio de Cristo. 15. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, o véu cobre os seus corações. 16. Mas sempre que alguém se volta dos seus pecados da carne, tá bom? Pecados da carne, obra da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Já falamos sobre isso aqui. Novamente, no verso 16. Mas sempre que alguém se volta dos seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. Amados, a palavra de Deus é muito clara, né? Muito clara. E nós devemos estar precavidos em relação a esses lobos, porque na realidade, hoje eu estou vendo isso claramente, mas é muito claro mesmo, que as pessoas continuam ainda com as suas mentes, embotadas, né, cauterizadas,
eu vejo que às vezes eu não sou muito de comentar muitas coisas com certas pessoas, porque eu sei que de repente elas vão voltar o velhadão na hora, se é que por um acaso já não era, né? Porque Gálatas, no capítulo 4, se não me falha a memória, também diz a respeito de que, será que por um acaso, só porque eu disse a verdade, eu me fiz seu inimigo? Então, quando você diz alguma coisa para alguém nesse sentido, aí as pessoas se enfurecem. É exatamente isso. Eu creio que as pessoas, assim como eu, outro ano no passado, além de ter a mente embotada, obscurecida, parece que existe uma espécie de, como é que eu posso dizer, hipnotismo, entendeu? Uma cegueira espiritual. Ela é pregada para você. E aquilo vai te inculcando. É como se é uma mentira. Quando uma mentira ela é repetida várias e várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade para aquela pessoa que mente. Então, se eu pregar em verdades com convicção, quem me ouve, logicamente, com certeza. Exemplificando é o seguinte: alguém diz assim, olha, eu subi ao monte para falar com Cristo e do jeito que eu subi, ou entrei na igreja do mesmo jeito que eu... Quer dizer, eu entrei de uma maneira e saí de outra. Bom, como é que nós devemos entender isso? Geralmente as orações que eu fazia era isso, né? Era desse jeito, para que de repente eu saísse de uma forma totalmente maravilhosa e deixando aquela maneira, aquela frustração, aquela raiva, não sei, do dia a dia, o cansaço, enfim. Mas analisa só. Eu, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Porque se eu tivesse, eu já falei, nesses 28 anos, se todas as coisas, culto de libertação, culto de cura, dízimos, ofertas, campanhas, se essas coisas financeiramente, se eu tivesse parado, guardado, pegar a minha família e ir para um shopping, para um parque, para uma disco, disco é mania do Japão, é um parque, um play center, né? Eu seria muito melhor, e até mesmo teria, né, uma vida bem mais agradável. Mas não. Eu criei de uma tal forma que, na realidade, nada disso aconteceu. Hoje acontece pela graça. Foi como nós lemos no princípio. Esse véu, para mim, na minha vida, ele já foi rasgado, ele foi tirado. Líderes religiosos insistem em costurar esse véu novamente. Por quê? Porque se você estiver com esse véu, assim como Moisés, que muitos estão, logicamente que você não vai ver a verdade. Você não vai ler. Estava falando com uma abençoada esses dias aí, espírita, e a gente estava comentando a respeito, não tem nada a ver. Eu não critico uma crença diferente daquela que eu tenho, porque Deus sabe de todas as coisas. Por isso, simplesmente eu vou falar que o meu Cristo, esse que habita em mim, certo? Ele faz coisas assim maravilhosas na minha vida, na minha família, na minha casa, em tudo que eu faço. Só isso. Eu não vou falar que eu não vou no centro de macumba, no centro espírita, ou salão do reino de testemunho de Jeová, porque não resolve nada, porque não é isso não. Cada um com a sua verdade. E eu estou para dizer a minha verdade. Se você quiser entender, você vai entender. Se a pessoa quiser entender, ela vai entender.
essa irmã, essa abençoada, espírita, ela estava falando para mim a respeito de que na mesa branca existem coisas, ela falou lá vários detalhes que também não convém a gente entrar no mérito da questão, que é o próprio Cristo e tudo mais, tal. Ela falou, não é ele mesmo, não, mas acontece que, como que está dizendo na Bíblia, que para nós cabe morrer apenas uma só vez. Então, como que de repente lá ela já falou com a avó, ou melhor, com a mãe, com o pai, que já morreram? Como? Me explica, isso é de Deus? Então eu fui explicar da minha maneira, do jeito que está na Bíblia, no Evangelho Genuíno, para que ela entendesse. Não, mas acontece que lá o mestre, tudo bem, o mestre dela é um ser humano, o meu, em espírito e em verdade, habita em mim, maravilha, beleza pura, cada um. Então, eu falando com ela dessa maneira, depois passou uns 2 dias, aí ela pegou, sem refutar, sabe o que ela falou para mim, mas depois de uns 2 dias ela começou a fazer perguntas, e isso é muito bom. Eu vivo repleto de pessoas fazendo perguntas, isso é ótimo, é lindo, maravilhoso. Porque se está fazendo pergunta é porque algo, sabe, tocou. E é por isso que nós estamos aqui. 2 dias depois, ela veio falar comigo, me mandou uma mensagem, fazendo algumas perguntas, e eu respondi de acordo com a palavra, com muita alegria no meu coração. Ontem eu fiquei sabendo que ela já foi, né, ou melhor, que domingo ela foi em uma igreja. Esse não é o meu intuito, de levar as pessoas para a igreja, porque como que uma igreja vai a outra, se ela já é uma igreja? Se você já é a igreja, você já é o templo de Deus. Onde está escrito? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. 6:16 a 19, do mesmo livro. Atos capítulo 17, versículo 24. Ok? Dúvidas depois, por favor, deixa aqui embaixo. Passa para mim aqui, que a gente vai ter o meu e-mail, meu WhatsApp, aliás, o meu e-mail também. E qualquer dúvida, pode me perguntar sobre o que nós falamos. Diga onde, que se por um acaso não tiver nessa playlist, né, que eu sempre deixo aí, na realidade, quer dizer, a gente vai responder, não tem problema não, vamos ver. E outro de mais a mais, não sou eu, Hélio, que irá colocar na sua mente exatamente aquilo que tem que ser, é a palavra de Deus. Eu só estou te lembrando da palavra. Às vezes você tem muitos e muitos anos, né, dentro de uma chamada igreja, e nunca foi pregado nada disso para você. Então é exatamente isso o nosso intuito, é passar essa palavra para você, ok? Bom, vamos lá então. Só sei que no domingo, essa pessoa foi na igreja, ela procurou uma igreja, aí ela veio perguntar para mim novamente, disse que foi lindo, maravilhoso, tudo mais. Aí eu entrei no mérito nessa questão de que não é a questão como eu sempre costumo dizer, não é a igreja que você está indo que vai mudar a sua vida, que vai impactar o mundo, é a igreja que você está sendo, ok? Então ela falou, mas eu não entendi. Aí eu expliquei direitinho. Agora eu estou sabendo que, né, através de vizinho que eu conheço, de filho, até do próprio marido, né, que me culpa, é muito meu amigo, a gente brinca bastante. Ele fala que eu sou culpado da mudança da esposa dele. Glória a Deus por isso aí. Lindo, maravilhoso saber que de repente está se interessando agora, segundo as palavras dele, né, agora virou uma beata, né, agora só anda lendo a Bíblia, porque não sei o que, tudo mais. Glória a Deus por isso, contanto que eu tenho orado também para que Deus abra o entendimento dela, porque a Bíblia não é um livro de
de informação, é um livro de transformação. E essa transformação está exatamente na Nova Aliança, mais precisamente nos livros de Romanos a Hebreus. Ali está a revelação que foi dada a Paulo. É exatamente assim que ele nos quer. E eu fico muito feliz por isso. No livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 4, diz que Cristo nasceu embaixo da lei, né? E ele cumpriu a lei para ensinar para os judeus como era. Agora, aí depois, quando ele chega na cruz, usa aquela palavrinha tetelestai, né? Em grego, que significa está consumado, está pronto, finalizado. Aí vem tudo aquilo que aquelas profecias, quando ele falou que está consumado, todas elas, hoje já não tem mais profeta. Não tem. Leia. Se você for ver em Lucas 16, diz que até João duraram a lei, né, e os profetas. Está lá, Lucas 16. Lei e os profetas até João. Então, eu sinto dizer, logicamente que teólogos dirão, não, mas peraí, porque não tem como, está escrito. Eu não discuto. Está escrito. Agora venha provar para mim o contrário. Aí ele vai lá em Gênesis, Deuteronômio, vai falar, não, eu não quero sair, não quero voltar para trás. A gente tem que ir para frente. A nossa meta, o nosso alvo é em frente para o alto. Passou disso aí. Olha, a gente tem que olhar exatamente para a Bíblia. Não é bíblico certas coisas que eles fazem, não é. Então, em Romanos, isso aqui já me deu, sabe, pessoas me trataram muito mal por isso. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 10. Romanos, vamos lá, 10, a partir do verso 1. Romanos 10, a partir do verso 1. Queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração são que os israelitas possam ser salvos. Eu sei que eles têm zelo por Deus. Nós já falamos num vídeo anterior falando sobre isso. Muitos que se dizem conhecer a palavra, a verdade, não libertou ainda porque conhece, tem zelo pela palavra de Deus, não entendimento, que é totalmente diferente. Novamente, no verso 2, eu sei que eles têm zelo por Deus, mas esse é um zelo mal dirigido. 3. Pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim acabam rejeitando a justiça de Deus. Filipenses fala que esses são exatamente aqueles que pregam nas sinagogas. Eles podem ser sábios, inteligentes sábios, né? Inteligentes eu digo porque, perdão, uma pessoa inteligente, ela sabe muito bem que tomate é um fruto, Mas uma pessoa sábia, com a mente ativada, a mente de Cristo ativada, ela sabe, é sábio, né? Então, quando ele vai fazer uma salada de frutas, ele não coloca tomate, mesmo sabendo que ele é um fruto. Ok? Deu para entender? Amém. Vamos lá. A cereja do bolo está exatamente em Romanos 10, no verso 4. Porque o fim da lei, vamos lá, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para que todo que crer nele seja declarado justo.
na minha tradução. Então, veja bem, muitos nunca ouviram se ouviram apenas, não escutaram. Porque na realidade é assim, hoje muitos não pregam, e tem muita gente, pelo desespero desses líderes religiosos, está perdendo seus membros, né? Que estão descobrindo a verdade. Eles dizem que estão pregando a graça, mas uma igreja até pregam a graça, mas uma igreja que diz que prega a graça e depois tem abluções, né? Ou seja, batismo em água, aquele curso lá de escola bíblica dominical, os catecúmenos, né? Que tem que seguir a risca direitinho, como é que é, tá. Então, dízimos, ofertas, subir ao monte, abluções e tal, então ela já não está na graça. Fala que está na graça para você, fala, poxa, agora, já que eu descobri a graça, agora eu vou continuar indo na igreja que o pastor está pregando sobre a graça. Mentira. Se tiver isso, mentira. Porque na graça, sempre digo e repito, esse também é o título, quer dizer, é o nome do nosso canal. Pela graça sois salvos. Salvos pela graça. Salvos pela graça. É exatamente aí. Então não há necessidade de você pagar um preço. A única coisa que você tem que fazer é exatamente aquilo que nós tentamos, e muitos agora estão fazendo também. É expandir esse evangelho, mostrar esse evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Não de Moisés. A lei de Moisés. Nós temos aí, naquela época eles tinham 613, né? Eu já falei sobre isso, 613 leis, mandamentos. Hoje nós temos 10. E Paulo, como eu costumo dizer, abusado espiritualmente, ele, antes porém, Deus criou os 10 mandamentos. Achando que 613 já não dá para se cumprir nem a metade, nem aqui metade, não dava para se cumprir 10, aí trouxe para 10, aí descobriu que 10 também fica meio complicado cumprir. Jesus Cristo veio em carne, Jesus de Nazaré, trouxe para 2. Paulo, abusado espiritualmente, como eu já disse, trouxe para 1. E esse 1 é aquele que diz a respeito de que para você amar o próximo como a ti mesmo. Isso resume os 10 mandamentos, né? Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí já não existe mais nada. Se você consegue fazer isso, então você está sossegado, está tranquilo. E nessas e outras aí, todas as coisas, aí sim você pode dizer que é uma pessoa convertida a Cristo. Porque do contrário, eu sinto muito, não é. Você ainda consegue viver. Você ainda está vivendo sob a lei. Não, mas a minha igreja pega a graça. Mas se tiver um castiçal, se tiver um dízimo, bandeira de Israel, oferta, aquele gasofilácio, não sei o que, oração no final do culto, colocar a mão na sua cabeça, água após a oração, não sei o que, tudo mais. Ei, isso aí chama-se rudimentos do mundo. Você está servindo a um Deus fraco. E é exatamente isso que acontece com as pessoas hoje. Por isso que elas vivem, algumas, né? Vivem, eu não sei como achar a palavra correta, né? Vivem aí mal-humoradas, doentes, pobres, porque servem um Deus que não existe. Um Deus que já existiu. Voltou lá no passado. É por isso que acontecem essas coisas. Porque a palavra que tem que sair dos seus lábios, dos meus lábios, é o seguinte: é quando você acorda. Sabe, isso aí é uma espécie de é um tempero para o seu dia, entendeu? Se você levantar e falar, ai meu Deus, esse dia vai ser ruim demais, ele vai ser, olha, ele vai ser, ele pode ser maravilhoso para muita gente, mas vai ser
péssimo para você, porque você proferiu essas palavras. Então, se você levanta, está chovendo, você está sem carro, você precisa ir trabalhar e tal, e não sabe como... Não, esse dia vai ser uma droga. Não. Não é assim que tem que ser. Mesmo, por mais que eu sofra, graças a Deus, diz isso em Apocalipse. O Apocalipse é um livro que ninguém gosta de ler também. Quer dizer, muita gente já não gosta de ler a Bíblia, imagine Apocalipse. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, que... vamos ler aqui, nós vamos na Bíblia, que é muito mais fácil, para não ficar nas minhas palavras, né? Vamos ler aqui novamente em Romanos capítulo 7, 7, verso 4. Assim eu vou terminar minha palavra de hoje, nosso bate-papo, e amanhã nós voltaremos, ok? Vamos lá. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, e isso aconteceu por meio do corpo de Cristo, nos anos 70, lembra-se? Ok, vamos lá. Para pertencerem a outro, um Cristo ressuscitado, um Cristo ressurreto, não a Jesus de Nazaré na carne, como é pregado hoje. Vamos lá, novamente, vamos ler novamente. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, e isso aconteceu por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, isto é, aquele que ressuscitou dos mortos, para que vocês também possam produzir o bom fruto, isso é, as boas obras de Deus. É para isso que nós fomos salvos, entendeu? Não é para que nós continuemos aí na igreja, certo? E você fala assim, é que nem um líder fala, olha, nós temos um propósito até o final do mês de trazer pelo menos 2 pessoas para a igreja. Então você não tem que fazer nada disso para você ir para o céu, para você ser salvo. Salvo você já é. Você vai fazer isso porque você já é salvo, não é para ser salvo, ok? Bom, encerramos o nosso bate-papo de hoje, esses minutos em graça. Eu espero que o próprio Cristo, essa palavra que nós lemos, todas elas, entrem no seu coração, que mostre para você o verdadeiro caminho. Veja, João 14,6 diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, ok? Beleza? Perfeito? Está escrito isso lá no Antigo Testamento. Hoje, em Hebreus, capítulo 10, versículos de 10 a 20, capítulo 10, versículos de 20 a 22, está escrito: eu sou o novo caminho. É o próprio Jesus dizendo, mas o Jesus ressurreto, ok? Graça e paz e até a próxima. Em nome desse Cristo ressurreto.